com esse alinhamento. Cuidado com aquilo que você está mandando. Ser para ter. Ser para ter. Quando eu entendi isso, tudo mudou. Só que quando a gente está no olho do furacão, quando a gente está passando pelos nossos processos desafiadores, pelos nossos processos aí de crescimento, de evolução, de expansão, que como a maioria das pessoas aqui já falaram, é pelo amor ou pela dor, né? E, infelizmente, a gente acaba escolhendo a dor como um caminho para que a gente encontre o nosso propósito, a nossa missão. A gente acha que é impossível vibrar coisas boas. Impossível está apenas nos limites impostos pela tua mente. Quando você faz uma escolha, e lembra o tema da palestra, escolhas criam possibilidades para mudar a tua vida. Quando você entende isso, que quando você faz uma escolha de ser feliz, de ser próspero, de ser abundante, de ser saudável, mesmo quando isso tudo ainda não é realidade na tua vida, você começa a vibrar, a mandar essa energia para o universo e ele entende que ele tem que te presentear com aquilo. Porque você entendeu o fluxo. Ok? Você entendeu o fluxo. Andréia, mas mesmo assim, eu tenho muita dificuldade. Como é que eu posso mudar tudo isso? Gente, eu comecei a trabalhar com tudo isso, física quântica, PNL, neurociência, e eu amo de paixão todas essas ferramentas, mas chegou num ponto que eu consegui, eu senti que eu estava travada. E aí eu comecei a buscar de novo, eu comecei a procurar de novo algo que pudesse transformar, algo que pudesse mudar a minha vida. E foi quando eu recebi a primeira sessão de barras de Axis. Quando eu recebi aquela primeira sessão, é como se todas as peças do quebra-cabeça eles estivessem se encaixando novamente. Eu consegui perceber quão grandiosa eu era. Porque, sabe aquela pessoa que se olha no espelho, as pessoas sempre me falavam assim, nossa, mas você é tão bonita, você é tão inteligente. Eu olhava no espelho e falava, quem é essa pessoa? Onde está essa pessoa que os outros estão falando? Eu não me reconhecia. Eu não me reconhecia como uma pessoa incrível que eu era. Eu não conseguia me ver. Eu via tudo embaçado. Eu não tinha clareza. E quando eu recebi essa ferramenta, mesmo já tendo estudado tudo isso, é como se a peça final do meu quebra-cabeça, ela tivesse se encaixado. Então, todos aqueles bloqueios físicos e mentais, julgamentos, pontos de vista que eu tinha a meu respeito, a respeito das pessoas à minha volta, sim, a respeito das pessoas à minha volta, porque eu era uma pessoa extremamente julgadora, né? E não acho bonito falar isso, mas eu era uma pessoa extremamente julgadora. Quando eu entendi essas ferramentas, quando eu acessei esse processo, eu parei, inclusive, de parar de me julgar. Além de julgar o outro, parar de me julgar. O auto-julgamento é uma das piores coisas que nós podemos fazer para nós mesmos. É um autoflagelo. O tempo todo você está aí, né? Se machucando. Porque você não consegue perceber a grandiosidade que você é e também não consegue reconhecer isso no outro. E aí, quando você começa a perceber isso, essa grandiosidade, quando você começa a trabalhar isso, descortinar, tirar tudo isso, tirar os véus, né? Você começa a ficar mais presente, consciente e acessa todas essas consciências e acessa tudo isso que a vida tem para te oferecer. Você começa a ficar no estado em que você começa a eliminar tudo aquilo que não faz mais sentido para a tua vida, de forma fácil, rápida. Então, essa pecinha, esse quebra-cabeça, essa última peça que fez com que tudo se encaixasse, foram as barras de Axis, que foram onde aconteceu literalmente o divisor de águas da minha vida. Foi onde eu consegui ter mais clareza do todo, foi onde eu consegui mudar a minha questão com relacionamentos, família, as questões financeiras, saúde. Gente, eu era uma Maria Doença. Sabe aquela pessoa que está sempre doente, aquela pessoa que está sempre reclamando, sabe a nuvem negra circulando? Era eu, né? Eu entrava nos lugares, nos trabalhos, né? A vida toda eu trabalhei na área financeira, mas nunca gostei. E a vida toda reclamando, e reclamando, e trauma e drama, e trauma e drama. Chegou um ponto que as pessoas não queriam ficar mais perto de mim. Já aconteceu isso com vocês? As pessoas não queriam ficar mais perto de mim. E com essa ferramenta,
eu não só mantive perto de mim as pessoas que eram uma contribuição na minha vida, como eu também consegui afastar aquelas pessoas que não eram mais contribuição. Sabe? Grupinho da fofoca, grupinho que vai falar da novela, do noticiário, da desgraça, que tudo é problema na vida dela. Sabe o povo da disputa de desgraça? Pois é. Aquele povo que adora fazer uma disputa de desgraça. Então, você energeticamente, quando você se alinha, quando você recebe essa ferramenta, né? Você vai trabalhando todas essas considerações, você vai vibrando de uma forma diferente e automaticamente você vai eliminando aquelas pessoas que não são mais contribuição. A gente não tem que fazer esforço nenhum, isso acontece de uma forma muito leve, muito tranquila. As pessoas simplesmente vão saindo da tua vida, tá? Então, essa ferramenta me permitiu acessar todo o meu ser infinito, me permitiu me conhecer, porque eu não sabia quem eu era. Eu estava num espaço na minha vida em que eu não tinha mais clareza de quem eu era, qual era a minha missão, né? Estava assim, perdida, me sentia perdida, sem propósito. Eu queria entender qual era o meu propósito aqui, né? Porque até então, antes de acessar todas essas ferramentas, e principalmente as barras, eu achava que a vida era comer, dormir, assistir televisão e falar mal da vida dos outros. Esperar ansiosamente a sexta-feira chegar, né? E os meus calendários eram uma maravilha. Sabe calendário? Eu riscava, né? Eu já chegava, sabe? Chegou janeiro, eu pegava o meu calendário e já ia eliminando. Quantos dias ia ter de folga? Quantos dias eu teria que trabalhar? Quantos dias faltavam ainda para pegar as férias? Quantos feriados nós íamos ter? Eu já fazia um mapa dos feriados do ano. Gente, imagina uma vida toda onde você espera a sexta-feira, os feriados e as tuas férias para ser feliz. E você chega na segunda-feira, no domingo à noite, né? Porque nem esperava segunda-feira. E quando chegava domingo à noite, eu já estava lá pensando qual doença eu poderia criar para não ter que trabalhar, para não ter que fazer aquilo que eu não queria mais. Olha só. E quantos de nós continuamos nesse processo de piloto automático, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Se você permitir que a vida te leve, ela vai te levar para caminhos que não vão ser tão agradáveis assim. Você passa a não ter mais escolha. Você passa a fazer somente aquilo que os outros querem que você faça. Sabe? Você decidiu ser contador, porque meu pai é contador e eu tenho que ser contadora mesmo amando outra coisa. Você se mantém naquela relação, porque a religião diz que casamento tem que ser até que a morte os separe, tem que ser para sempre. E assim, várias outras coisas, né? E quando a gente escolhe algo diferente, quando a gente escolhe ser o protagonista da nossa vida, quando a gente escolhe fazer algo diferente, parar de ouvir os outros, parar de permitir que os outros comandem a nossa vida, a gente começa a acessar as infinitas possibilidades. Você vira literalmente o protagonista da tua história. Durante muitos anos eu não fui a protagonista da minha história. Foram processos de depressão, processos de doença, em que eu permitia que as pessoas fizessem as escolhas. E sabe por que a gente continua permitindo que as pessoas façam escolhas por nós? Porque é muito mais fácil eu permitir que o outro faça uma escolha, mesmo sabendo que aquilo não é uma contribuição, que não está funcionando para mim, porque depois eu vou ter em quem colocar a culpa. É muito mais fácil culpar o outro, né? É muito mais fácil falar, não, eu não estudei porque meu pai não pagou minha faculdade. Não, eu não tirei minha carteira de motorista porque meu marido não deixou. Não, eu nunca trabalhei fora porque meu marido não permitiu, eu tinha que ficar em casa cuidando dos filhos. Eu não escolhi porque eu não quis escolher. Simples assim. Independente do que você esteja vivenciando, experienciando nesse momento na tua vida, se você está onde você está, foram as tuas escolhas que te levaram até aí. Ah, mas você não conhece meu marido. Não, Andréia, você não conhece meu pai, você não conhece a minha mãe, você não conhece a minha família.
Você continua contando histórias. A gente adora um trauma, um drama. A gente adora contar uma história para justificar aquilo que nós ainda não conseguimos na nossa vida. Exatamente, a autorresponsabilidade. Quando a gente entende, quando eu entendi, quando eu saí desse processo de vítima, quando eu saí desse processo de achar que os outros é que tinham que resolver a minha vida, que, sabe empresa privada? Quando eu estava lá na empresa privada, sabe o que eu fazia? Quando alguém me falava assim, André, você tem que fazer um curso para se desenvolver, para, né, para ficar melhor no que você está fazendo. Deus me livre, quem quiser que invista em mim. Não, se o chefe quiser, ele que pague a minha formação. Não. A responsabilidade é do outro, né? A gente acha que o outro é que tem o dever de fazer com que a gente se desenvolva, que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente expanda. E não é assim que funciona. Se a gente não assumir a responsabilidade, nós vamos continuar no mesmo espaço em que nós estamos. Você vai continuar tendo mais do mesmo, você vai continuar criando os mesmos resultados. Lembro que o Albert Einstein falava: loucura é fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Eu não posso fazer um bolo de chocolate com os ingredientes de um bolo de chocolate esperando que saia um bolo de laranja. Não vai acontecer. Você pode plantar uma semente de laranja, rezar, fazer processo, mandinga, macumba, o que você quiser para sair uma maçã, para crescer uma macieira naquele lugar, mas não vai acontecer. Não vai acontecer. Assumir a responsabilidade. Eu levei muitos anos, gente. Não estou falando aqui que é um processo fácil, né? Mas a gente pode fazer com que ele se torne mais leve. Vocês vão perceber que o trabalho que vocês vão ter de não assumir a responsabilidade da tua vida e os resultados que vocês vão criar são os mesmos de quando vocês assumem a responsabilidade. O trabalho é o mesmo. Você só vai ter que ter a coragem agora de bater no peito e falar: eu escolho. Agora é comigo. André, e se der errado? Que errado? Você descobriu apenas uma nova maneira de não fazer aquilo de novo, daquele jeito, daquela forma. Você tenta de novo, e você tenta de novo, você tenta de novo. Você vai ajustando no meio do caminho. Quantos de vocês estão aí do outro lado, estudando, se aperfeiçoando, já nesse processo de expansão, de evolução, e de repente você está nesse processo aí, você não entra em ação. Não, eu não estou pronta ainda. Não, nossa senhora, eu queria muito começar a trabalhar já com as terapias holísticas, energéticas, integrativas, vibracionais. E aí você não entra em ação por medo, porque alguém está te falando que esse não é o momento, porque você tem uma pandemia, porque você tem que tomar cuidado com o que está acontecendo. E aí você começa a ouvir a história de todas as pessoas que estão à tua volta. Você não faz uma escolha, e aí você percebe que não fazendo as suas escolhas, você vai estar criando mais o mesmo resultado. Só que agora você tem que culpar. Só que agora você tem alguém para responsabilizar, para terceirizar aquilo que você não fez, aquilo que você não escolheu. Gente, é aquilo que eu falei para vocês, né? O impossível está apenas nos limites impostos pela nossa mente. Então, relembrando as ferramentas, mantra, usem esse mantra, né? Comecem a receber, desenvolvam esse músculo do receber. Sabe, presente de aniversário, lembrei aqui de uma coisa muito comum que a gente faz, hein? Presente de aniversário, alguém fala, é teu aniversário, e a pessoa fala assim: fulana, Andréia, quero te dar uma lembrancinha. Aí você fala assim: não precisa. Gente, você nem é tão importante assim que a pessoa te dá uma lembrancinha. Quero presente, não quero lembrancinha, eu quero presente. Grandioso, assim como nós somos. Gratidão, você quer? Vou te dar uma sugestão que você pode me presentear, né? Não, vou te dar uma lembrança. Não precisa. Precisa sim, quem falou que não precisa? Se a pessoa quer te presentear, permita receber, agradeça aquele presente. E aí, quanto mais a gente desenvolver esse músculo, quanto mais a gente trabalhar esse músculo, receber, mais nós vamos receber. Essa ferramenta, se vocês tiverem a possibilidade de experienciar essa ferramenta chamada barra de Axis,
Experienciem. Só essas ferramentas que eu passei aqui para vocês hoje, para vocês testarem ela no dia a dia de vocês, isso já vai fazer a vida de vocês ir para um outro patamar, né? Eu recebo ali depoimentos de pessoas que, com um mantra, receberam dinheiro que estava parado, processos judiciais, né? Pessoas que conseguiram, que tinham um sonho de engravidar, conseguiram engravidar, pessoas que recuperaram a visão, recuperaram a saúde, pessoas que transformaram suas vidas usando essas ferramentas. Então, tem uma outra ferramenta também que eu vou passar para vocês agora, que é uma ferramenta, quando a gente estiver com essa mente aí muito barulhenta, muito turbulenta, sabe quando você está, André, eu estou nesse processo, eu quero usar as ferramentas, eu não estou conseguindo me concentrar, eu não estou conseguindo... Você vai usar a seguinte frase. Não é para tentar entender, porque justamente o nome dela é a frase maluca. Tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. Vocês repetem, quando a tua mente estiver muito barulhenta, quando você estiver num processo de insônia, você vai repetir essa frase tantas quantas vezes forem necessárias para que você acalme a tua mente, desacelere os teus pensamentos e você volte ao teu estado de flow, para que você entre no teu estado de presença consciente. Tá? Eu tenho que ficar me segurando, tá? Tenho que ficar me policiando, porque senão vai me deixar aqui a noite toda. Então, essa ferramenta vai ajudar vocês a serenar a mente, a pegar no sono com mais facilidade. Vocês não precisam ficar contando, tá? A gente fala, fale de 3 a 20 vezes, você vai serenar a tua mente, vai dormir. É isso aí, tudo é o oposto que parece ser e nada é o oposto que parece ser. Maravilha, gratidão. Você vai voltar a dormir, não precisa contar, tá, gente? Deitou na cama, não estou conseguindo dormir, tudo é o oposto do que parece ser, não precisa falar em voz alta, pode ser tudo mentalmente, tá? Tudo que está sendo ensinado pode ser feito mentalmente, ok? Então, vocês vão usar essas ferramentas e falar mentalmente. Certo? Vou ler para a Andrea algumas perguntas do chat. A Verônica quer saber o seguinte: para quem é terapeuta, qual a sugestão de como ativar as barras? Como fazer isso? Tem que fazer um curso, é isso, André? Tem que fazer um curso, tá, gente? A ativação das barras, vocês podem ativar. Eu não sei se ela tem afinidade com as barras, se ela conhece, se ela já trabalha, né? Para quem já fez um curso de barras de Axis, você pode fazer a autoaplicação. Talvez seja isso que ela está falando de ativação. Mas para quem não tem um curso, a gente não ensina, tá? Isso você aprende dentro do curso, mas a ativação, essa autoaplicação não substitui o receber, porque justamente as barras falam disso, né? De você receber, e o corpo só recebe quando você é tocado. Por isso que não tem barras à distância. Você pode fazer autoaplicação em você, você não pode fazer autoaplicação em alguém que está lá do outro lado. Vou fazer autoaplicação em você agora. Não dá. Então, a gente precisa do toque para que o corpo seja nutrido e receba. Sim, ela falou que ela já conhece a técnica mesmo, ela só queria saber qual a sugestão Maravilha. de como ela se auto-aplicar. Não, aí a gente só ensina no curso mesmo, tá? Porque tem que entender todo o contexto, enfim. Uma pergunta, se é semelhante ao Reiki? Eu acho que não tanto. Energia, são toques energéticos, mas é muito diferente, sabe por quê? O Reiki, você vai trabalhar em todo o corpo, vai fazer o alinhamento dos chakras, com as pedras, é diferente. As barras, você vai ficar única e exclusivamente em 32 pontos ao longo da cabeça. Então, a gente não vai passear pelo corpo, então a ativação é feita nesses pontos. Cada um desses pontos está ligado a uma área da tua vida. Alegria, tristeza, cura, corpo, sexualidade, a gente vai liberando e desbloqueando esses pontos, tá? Mas são energias, mas são energias diferentes e a forma de aplicação também é diferente. Ok. A Solange perguntou como trabalhar com as perdas, né? Muitas pessoas perdendo entes queridos, de uma forma assim, às vezes perdendo mais de uma pessoa da família. Como trabalhar com isso? Recebam as barras. Eu tive uma situação de perda na família, foi logo que eu comecei com as barras, em que a minha tia perdeu o filho de 30 anos. Não é a gente sabe que todo mundo vai um dia, mas a gente não está habituado, né? E aí, mesmo sem saber direito se aquilo ia funcionar, eu apliquei as barras nela. Ela me relatou curas além daquilo que eu estava me propondo, né? Porque eu achei que eu estava oferecendo para ela, mas foi muito além. E ela conseguiu entender esse processo de
deixar o outro ir. Ela conseguiu ficar mais presente, mais consciente, sem todo aquele sofrimento. Não significa que ela vai esquecer, que ela não vai sofrer, mas vai ter mais leveza. Então, receber as sessões de barras vai contribuir muito, tá, gente? Mantra, coloca um mantra na tua casa. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo, inclusive aquilo que você considera que é uma coisa ruim, que é a perda. Interessante ponto de vista, sabe? Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista em relação à perda. Interessante ponto de vista que você tenha esse ponto de vista em relação à perda. A gente vai usando essas ferramentas para que a gente consiga ficar mais presente e consciente e para que a gente não sofra tanto, porque a gente às vezes se apropria da dor, né? A gente tem essa tendência de se apropriar, é minha dor, eu estou sofrendo a minha dor. E quando a gente recebe a ferramenta, quando a gente faz esse processo, a gente vai eliminando e vai dissipando tudo isso. Uma pergunta também é com relação a qual mantra e como falar com o universo. Se você tem algum mantra específico que você recomenda, né? E como fazer a tal pergunta para o universo? Você falou, mas acho que a pessoa não conseguiu. Tá. Então, o mantra, eu uso muito o mantra de Axis, tá, gente? Que é tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo. Vocês vão falar igualzinho tá aqui. Pode repetir isso tantas quantas vezes forem necessários ao longo do dia de vocês. Então, se uma coisa maravilhosa aconteceu, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Se uma coisa desafiadora aconteceu, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E aí, eu já posso encaixar as perguntas, né? O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo, universo? E aí, não procura uma resposta. Aguarda a consciência que vem. O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? O que se requer para que eu esteja presente e consciente, para que eu absorva as consciências disso que está acontecendo neste momento? O que se requer para que uma pessoa ou alguém que vai ser uma contribuição na minha vida apareça nesse momento? Como, onde eu posso ser uma contribuição? Então, gente, não tem uma forma de fazer perguntas, são perguntas simples. Quero ganhar dinheiro, como eu posso ganhar mais dinheiro? Como eu posso criar mais dinheiro? Como eu posso ter mais saúde? Como eu posso... Percebe? São perguntas simples, mas a questão está no soltar e aguardar as consciências. Pode ser que não venha no mesmo dia, pode ser que venha no dia seguinte. Você só pergunta, faz a demanda e espera que o universo faça parte dele, comece a arquitetar que ele tem que chegar até você. Quanto tempo dura o curso, Ana Lúcia quer saber? O curso tem duração de 8 horas. É um único dia onde você vai aprender todas essas ferramentas quânticas na parte teórica e depois na parte prática você aprende a ferramenta mesmo, as barras propriamente dita. Aí você vai receber 2 sessões e vai aplicar 2 sessões, recebe todo o material, um certificado internacional, onde você vai poder atuar profissionalmente depois desse um dia de curso em mais de 176 países. E teve uma pessoa que perguntou quantas sessões são necessárias para quem faz. Essa pergunta é ótima. Gente, não tem um número de sessão, mas o criador da ferramenta, ele fala o seguinte, experimente, antes de falar que não funcionou, experimente no mínimo 15 sessões. Aí você vai dizer, não, realmente não funcionou. Eu, Andréia, minha experiência foi uma única sessão que abriu a minha vida inteira. Gente, eu estava num processo de divórcio, vivendo meu luto, com muitas doenças, uma crise de depressão novamente. Então, assim, a minha vida estava toda de cabeça para baixo, assim, eu não conseguia enxergar a luz no fim do túnel. Quando eu saí dessa sessão, dessa primeira sessão que eu recebi, era como se eu estivesse vendo o mundo colorido de novo, tá? Então, isso é fantástico. Próxima pergunta, se você recomenda algum livro. Ou alguns. Gente, alguns, olha só, aqui tem um monte. É que, assim, se eu for recomendar um livro de Axis, o primeiro que eu recomendaria para você se familiarizar um pouco e aprender um pouco das ferramentas, mas antes do livro eu recomendaria o curso, tá? Mas ok, vamos lá. Sendo Você, Mudando o Mundo, de Dr. Dan Heer. Então, Sendo Você, Mudando o Mundo. É fantástico. O Dr. Dan Heer é o co-criador de Access Consciousness. O criador é o Gary Douglas e o Dan Heer é o co-criador. Sendo Você, Mudando o Mundo. Bota lá na Amazon, só vende em livraria virtual, tá, gente? Não vende em livraria física. Um livro que eu amo de paixão são As 7 Leis Espirituais do Sucesso, de Deepak Chopra, que tudo que ele fala ali é tudo aquilo que, de alguma forma, a gente falou aqui hoje e que a gente também aprende, né? Gente, tá todo mundo falando a mesma coisa com palavras diferentes, todo mundo tá? Conectado, Tá tudo interligado. Tá lindo isso. E o Deepak, ele tem, né, inclusive, meditações incríveis, gente, para a gente fazer antes de dormir, é espetacular. Sim. Os 21 dias lá, né, muito top, façam. É fantástico, fantástico.
A Andresa está perguntando aqui, só faz as perguntas ao universo uma vez e depois Não, solta? pode perguntar Ou você várias, pode vai repetir? até ele Pode responder, manda lá para ele, universo, o que você quer para que eu tenha isso, universo, o que você quer para que eu crie isso, universo, como eu posso ter isso, como eu posso ter mais disso, como pode melhorar? Ó, a pergunta mais famosa de Access é, como pode melhorar? Se uma coisa muito boa está acontecendo, ou se uma coisa que você considera ruim está acontecendo, como pode melhorar? Como pode melhorar? Como pode melhorar? E tem uma pessoa aqui dizendo que está com o sogro acamado, e ela quer saber se ela pode ouvir esses mantras, fazer as perguntas para o universo, enfim, usar as técnicas que você passou para ele. Pode. Tem uma ferramenta específica que eu não posso ensinar aqui, que é justamente para quem está nesse processo acamado ou de fase terminal, para quem quer fazer uma escolha. Mas isso é uma ferramenta mais profunda, a gente não pode ensinar. Mas ela pode deixar o mantra tocando para ele e perguntar para o corpo, qual é o valor de se apegar a essa doença? O que se requer para que você cure o seu corpo? O que você não está disposto a abrir mão em relação a essa doença? Quais são os teus ganhos em relação a essa doença? Gente, cria as perguntas, tem que ter assim, eu vou perguntar para ele por que ele está escolhendo se apegar a essa doença. O que impede ele, de repente, de deixar o corpo ou ficar no corpo ancorado saudável? Quais são os pactos, os votos, juramentos, fidelidades, contratos e casamentos que ele fez em se manter acamado doente? Porque em algum lugar ele escolheu, ele decidiu que tem que estar doente, vivo, é a maneira de estar nessa realidade. Ou o que ele não quer abrir mão? Talvez a pessoa está lá nesse processo e, de repente, ela tem uma responsabilidade com o filho, com a esposa e até mesmo a família, né? Que fica segurando, ai, por favor, não me deixe. A gente é extremamente egoísta. Também é um processo que vocês podem fazer de liberar essa pessoa, falar, ó, você já cumpriu o teu legado aqui, você já cumpriu a tua missão, você não tem nenhuma dívida. Se é isso que está te impedindo, nós estamos libertando você. Nós estamos te dando permissão para que você parta, se for assim, da tua vontade. Então, isso é importante também, a gente ter consciência de que muitas vezes a gente está prendendo a pessoa e que ela também se prende porque ela acha que ela tem dívidas, coisas que ela precisa resolver nessa existência. Os processos corporais são apenas presenciais? Acredito que a pessoa está perguntando se tem processos que estar presente. Corporais, além das barras, todos os processos corporais de Access são presenciais. O que a gente pode fazer online, por exemplo, a limpeza de entidades, que também é de Access Consciousness, que são processos verbais. Processo verbal posso fazer à distância. Processo corporal, onde exige o toque, precisa estar presente com a pessoa e a pessoa sendo tocada. As pessoas às vezes têm muitas dúvidas, porque autista, por exemplo, a gente não encosta, né? Os autistas, eles têm muitas questões, então a gente não encosta. Mas você faz aqui, ó, bem próximo, né? A gente não faz à distância, a gente faz aqui muito próximo, só não precisa encostar. André, eu queria agradecer, foi maravilhoso. E, André, eu queria que você dissesse agora uma pergunta que a gente faz para todo mundo que passa por aqui na nossa egrégora do Holístico. O que você acha de mais, assim, importante, marcante de fazer parte de um evento como esse? Gente, a egrégora que nós criamos aqui, que nós formamos aqui, né? Mesmo que você já tenha ouvido essas palavras por alguma outra pessoa, quando você ouve de novo, de repente, aquela vírgula, aquela palavra, que você ouve de novo, você fala, nossa, é isso, caiu a minha ficha. E aqui a gente cria um alinhamento energético, uma egrégora, todo mundo vibrando na mesma coisa, né? E a gente cria uma coisa muito forte, um laço muito forte energético, né? De pessoas querendo realmente expandir, crescer, evoluir ainda mais. Então, isso é fantástico. Por mais oportunidades como essa, para que a gente possa se reunir, porque não é com todo mundo que a gente fala sobre tudo que a gente falou até agora, né? Não é, não dá é mesmo. Com qualquer um, não, minha gente. É só com quem já está com essa consciência expandida. Eu falo que é só quem está no processo do mundo das loucurinhas. Só o povo doido. Ó, se você está sendo chamado de doido, está no caminho certo. É isso aí. Significa que nós estamos seguindo o nosso propósito, a nossa missão, tá? Então, eu acho que essa egrégora que a gente cria, essa energia que a gente recebe, é fantástico, tá? E não pensem que tudo que a gente fala aqui é só para vocês. Os primeiros ouvidos que ouvem também são os nossos. Então, a gente está aqui cada vez mais expandindo, reforçando cada vez mais para a gente, porque
A gente está o tempo todo sofrendo, né, com essas influências, essas energias externas. Não tem como você entrar numa bolha, não, agora eu estou espiritualizada, eu tenho as ferramentas, a gente vai trabalhar, a gente vai eliminar, mas isso não faz com que a gente fique livre de tudo, né? Não existe isso. E até faz parte do nosso processo, né, gente? Para que a gente perceba que a gente continua aí evoluindo, expandindo. Ó, a gente tem que aprender a surfar na onda, né? É igual a batida do coração. Quando o coração, sabe quando você faz um elétrico? Quando o coração, ele fez esse movimento aqui, a linha horizontal, ele parou de bater e você morreu. Então, é esse o movimento da vida. A gente tem que estar nessa constante para entender que nós estamos surfando na onda e nós estamos aqui vivos, presentes nessa existência. E o quanto temos a aprender, né? Eu vi pessoas falando, eu sou a doida da família, a gente anda na contramão do mundo. Não, a gente anda na mão certa e somos os lúcidos das famílias, viu, gente? Exato. Então, exato. as pessoas vão achar que a gente é louco e que a gente está na contramão, mas a gente está na mão certa e muito lúcido. Gratidão, Andréia. Foi gratidão, maravilhoso. Pudesse, a gente ficava aqui com todo mundo no tempo quântico, sem se preocupar com o relógio. Não podemos ainda, mas um dia a gente vai conseguir. Um dia nós vamos, chegaremos lá. Gente, gratidão imensa. Um beijo, um beijo.